Olá, querido. Bem-vindo a mais um culto. Meu nome é Gildesita. Trago uma mensagem muito especial. Eu amo a palavra e não sei como explicar, mas a palavra ela é especial, bonita, transforma, cura, rejuvenesce a nossa fé. Ela, com tantas vozes que você vai ouvir, ela quando tu lês a palavra, ouves a palavra, ela é como se fosse uma espada de dois gumes. Que ela só vai transformando, silenciando o que deve silenciar e você ouvir a voz do Senhor. E nós, como CIS, somos os mensageiros dessas boas novas. Temos um compromisso com Deus e com toda a comunidade que é cristã. Também aquela que não é cristã. De ouvir uma palavra. Todos nós precisamos de ouvir uma palavra. Eu estou feliz porque vamos ouvir uma palavra especial. Abra comigo em Números 26. E eu não sei se você gosta muito de ler. Realmente é complicado. Mas vamos ler de 26, versículo 26, Números 13, 26 a 33. E passo a ler. Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel, em Cádiz, no deserto de Pará, relataram o que tinham visto em toda a sua comunidade e mostraram frutos que trouxeram da terra. Ana, vou explicar que fruto é esse. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel, com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Eram uvas. Depois eu explico por quê. Contudo, o povo que vive ali é poderoso. E as suas cidades são grandes, fortificadas. Vimos até descendentes de Anaquel, os amalequitas que vivem em Negueb, e os hititas, jebuseus e amoreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vêm perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale de Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora para tomar esta terra. E disse ele, com certeza podemos conquistá-la. E com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. São muito mais fortes que nós. Então espalharam entre eles, os israelitas, o relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos, ao fazer o reconhecimento, devorará quem for para lá. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes e descendentes de Anaquel. Perto dele, nos sentimos como gafanhotos, e também eram assim que pareciam para eles. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Não é uma palavra de motivação, nem de entendimento, Senhor. É uma palavra para curar, para sarar. É uma palavra para devolver a esperança, Senhor. Pai, fala conosco, Senhor. Dê-nos um toque especial. Retira toda atrapalhice neste momento, para a glória. Arranca, Papai da glória, a nossa indisciplina, Senhor. Essa criança imatura dentro de nós. Queremos aprender de si. Eu não sei quem nos ouve, Senhor, mas essa mensagem também é para ti. Que toda distração caia por terra. Eu sei que está na hora de jantar, mas vamos jantar primeiro com a palavra do céu, Senhor. A palavra que cura, transforma. Que não tem limite para aquilo que é o limite do homem. Quebra todas as mentiras do inimigo, descortina todo o mal. É o que eu te peço, Papai da glória. Dê-nos o Espírito para possamos ouvir a tua palavra. Amém. Eu quero que você titule esta mensagem: creia sem ver.
Eu falo de um homem chamado Moisés. Primeiro, Deus vai explicar que este livro é de Deus. É Números. Números é uma fase em que o Senhor faz o censo. Aquilo que nós temos feito em algum momento em nossas casas, quando querem saber qual é o número de pessoas no país, há um grupo, há uma brigada que vai para cada casa para saber o número de agregado familiar. Neste momento aqui também, chega uma fase em que Moisés, ou o próprio Deus, quer organizar as pessoas, ou seja, o povo de Israel, em agregados. Ou seja, tudo aquilo que você tem, você deve saber um número. E tudo aquilo que você não sabe é onde o inimigo entra para destruir. Então, o que você tem, e você sabe o número, você protege. O que você tem por excesso e não sabe o número, o inimigo entra. É como quem diz, eu tenho muito dinheiro e não preciso contar. Aí é onde o inimigo entra. Mas Jesus queria saber da contabilidade. Jesus era contabilista também. Ele queria saber quantos de nós somos, quem vai entrar, como é que vão entrar, todas essas coisas todas. Mas existia um guerreiro, um salvador, Moisés. Moisés é levantado com Jesus, com Deus, após um clamor dos hebreus no povo de Egito, que passava lá 450 anos aprisionados, cativos. Moisés viveu 40 anos dentro do palácio, aprendeu, só que chega um dia em que ele descobre a sua identidade e entra numa confusão com o egípcio e ele mata. E ele foge. Ele foge, mas aos 40 anos ele volta para libertar o seu povo. Processos. Ele foge e volta para libertar o seu povo. Ou seja, existe tempo de brilhar, existe também tempo de fugir e também existe tempo de amainar. Só que Moisés, ele recebe uma promessa e que ele passa essa promessa para o povo. Que olha, Deus tem uma terra para nós. Imagina Moisés nos 40 anos que ele vai dirigindo este povo. Ele cria na terra, ele imaginava como é que a terra era. Moisés imaginava como é que a terra era. Eu não sei o que Deus lhe prometeu, mas sabe que Deus é fiel quando promete. Mas creia. Ele creu sem poder ver. Ele creu sem poder ver. Ainda pior, creu na terra, organizou as famílias, infelizmente não entrou. Moisés é um homem de fé. A fé é que vai lhe conduzir você a caminhar sem ver o que Deus lhe prometeu. Mas é a promessa que vai garantir com que você caminhe. Você caminhe. Você imagina, você precisa imaginar o que Deus te prometeu. Nem os seus olhos viram, nem os seus ouvidos ouviram e jamais penetrou no teu coração aquilo que Deus tem preparado para si. Eu sim recebi uma promessa. Em nenhum momento eu imaginei que ia levar a mensagem para ti, por via deste canal. Nunca imaginei. Nunca imaginei. Mas eu tinha uma promessa, eu tinha uma palavra. E essa palavra eu guardo comigo mesmo, para não pecar contra os outros e não desfazer aquilo que eu imagino e creio que vai acontecer. Eu creio que a CIS vai se tornar, sim, um ministério grande. Vamos formar pastores, líderes, vamos fazer coisas extraordinárias. O que a gente faz até agora não chega aos pés daquilo que Deus tem preparado para nós. Creia, imagina. Eu já comecei a imaginar como é que o nosso estudo vai ser, comecei a imaginar como é que vai ser a nossa vida, será que o nosso ministério vai nos alimentar com isso? Sim. Será que eu vou parar de trabalhar só para servir o ministério? Sim. Eu creio que Deus tem coisas especiais para nós, porque quando promete, Ele cumpre. Ele trabalha no detalhe. E Moisés foi assim mesmo. Só que eles já chegam próximo à terra de Canaã. Ao chegar à terra de Canaã, onde mana leite e mel, depois de organizar, ou seja, depois de fazer o censo, o que ele faz?
selecionam os melhores, 12 espias. Esses espias tiveram que entrar em Canaã para fazer o reconhecimento. Eles entram em Canaã para fazer o reconhecimento. E eles entram. E nessa lista estava lá Caleb e Arão. E Josué, aliás. Estava lá Caleb e Josué. Eles foram, verificaram e reconheceram, citaram aquelas coisas que vocês leram aqui no capítulo 28. Contudo, o povo que vive ali é poderoso. Mas é a terra onde Deus prometeu. Mas eles dizem, contudo, o povo que vimos ali é poderoso. Ninguém é mais poderoso do que Deus. Ninguém é mais poderoso do que Deus. Ninguém é mais poderoso do que a promessa que Deus o prometeu. Não há isso. Deus é que é poderoso. Deus é que é mais do que todas as coisas. Ele é que criou essas coisas. Então, Ele, Deus, é poderoso. Não o povo, nem a cidade, nem a terra que é poderosa. Logo, no versículo 30, Caleb volta da informação. Só que depois, os 12 viram a mesma coisa que Caleb e Josué viram. Só que quando começam a dar a instrução a Moisés do que eles viram lá mesmo, o povo começou a reclamar. Começou a murmurar, não, isso não. Aqui não vai ser possível. Tem lá os atitas, neguebs, não sei o que, gigantes para eles, para conosco parecemos gafanhotos. Não é esta terra onde Deus prometeu. Ali existia duas coisas. Se não entrassem, ficavam em Jerusalém. Se entrassem, ficavam na terra prometida, onde manda leite e mel. Eu quero que você entenda um pouquinho sobre quem é Caleb. Abra comigo logo em Números 14. Números 14, no versículo 24. Meu servo Caleb não, entanto, teve uma atitude em frente dos demais. Em outras palavras, diz, Caleb, ele teve um espírito diferente dos demais. Ele diz assim, Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra. No meio dos 10, ou no meio dos 11, houve um que teve um espírito diferente, uma atitude diferente. Disse, cale a boca. Olha, é assim, estamos a falar dos 12 que viram a mesma coisa. Estamos a falar de 2, que é Caleb, se destaca nesta passagem. Porque sabemos que a história de Josué é assim, ele vai liderar o povo, ele vai construir tanta coisa, sim. Sabemos quem é Josué, o conquistador. Mas Caleb aqui foi a personagem principal que garantiu a entrada do povo em Canaã. Ele, cale a boca, pessoal. Cale a boca, assim, porque nós podemos entrar e conquistar aquela terra. Por quê? Porque Deus falou, Deus prometeu. Eu não sei o que Deus te prometeu. Eu não sei o que você está imaginando. Mas creia. E não permita que as vozes da comunidade ao seu redor, da sua casa, diga, não, você não vai conseguir entrar ali. Diga, eu tenho um espírito diferente. Calem a boca e vamos agora dominar aquele povo. Vamos dominar aquela terra. Vamos hoje entrar naquela terra. Você precisa estar rodeado de pessoas que têm um espírito como o de Caleb. Recorda dos 10 leprosos? Só um, quando foram curados, é que veio agradecer. E no agradecimento, ele foi curado a alma. Vá, a tua fé te salvou. Nós temos que ter a atitude de Caleb. Próximo a entrar na terra prometida, existirão opositores.
E principalmente esses que estarão contigo ao teu redor. E são esses que você deve mandar calar a boca. Cala a boca, porque aquilo que Deus te prometeu, então Ele não ia mentir para nós que nessa terra seremos fortíferos. Deus prometeu e é aqui onde vamos ficar. Inimigo, cala a boca. Opositor, cala a boca. Vamos entrar. Você precisa estar rodeado de pessoas que têm um espírito de Caleb, ou você mesmo produza um espírito de Caleb. A Bíblia diz que Caleb, quando entrou para espiar a terra de Canaã, ele estava com 40 anos. Mas quando entrou com o povo na terra prometida, foram com 80 anos. Atenção aos processos. Atenção às estratégias. Ele todos os dias ia visitar aquela terra. Até que dissesse, hoje vamos entrar. Ei, tenha um espírito de Caleb. Creia naquilo que Deus te prometeu. Não permita que a opressão e a pressão, já para pegar, já para possuir, comece a murmurar que não vai ser possível. É possível sim. Para Deus, nada é impossível. Creia, porque Deus vai fazer o que Ele prometeu. Creia na promessa. Imagine como vai ser. Imagine como vai ser o teu lar. Imagine como vai ser o teu casamento. Imagine como vai ser as coisas, o teu negócio. Imagine como vai ser a criação dos teus filhos. Imagine como vai ser a tua carreira. Imagine, creia que Deus tem algo grande para ti. Eu desejo paz e prosperidade. E vejo uma próxima oportunidade, se assim Deus o quiser. Tchau!